Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quinta-feira, dia 7 de agosto, e nós estamos agora iniciando esse momento de reflexão da Palavra de Deus, do Evangelho do dia. Desejo a você um excelente dia, tá? Que você tenha uma excelente quinta-feira, que Deus te abençoe hoje e sempre, né? Que a graça de Deus esteja presente na sua vida, seja sustentado pelo próprio Deus. Palavra de Deus, Evangelho de hoje, dessa quinta-feira, Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, nós estamos diante de um texto um pouquinho longo também do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, onde Jesus, ali na região de Cesareia de Filipe, resolve perguntar para os seus discípulos. Não que Jesus não soubesse. Jesus perguntou porque ele não sabia. Não, não é isso. Não é porque Jesus não sabia quem que o povo estava dizendo que ele era. Essa pergunta é interessante porque ela vem logo depois também daquele fato da multiplicação dos pães. Era grande, como eu disse lá no início da semana, era grande o número de pessoas que iam até ao encontro de Jesus, que iam até Jesus para o encontrar. E aquela multidão, ela estava sedenta, estava faminta, estava necessitada. Mas interessante, porque Jesus percebe que essas pessoas estavam indo ao seu encontro pelo interesse do milagre, em encher a barriga, em se satisfazer pessoalmente, mas não estavam se comprometendo verdadeiramente com aquele propósito de Jesus, né? Que é viver intensamente o reino de Deus, que é entrar ou a busca do reino de Deus. Ora, por que vamos ao encontro do Senhor? Primeira coisa, por que ou o que te motiva a ir ao encontro do Senhor? Então ele pergunta para os discípulos: quem que o povo está dizendo que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outros ainda que é Jeremias ou um profeta que ressuscitou dos mortos. Bom, Jesus, satisfeito com certeza com aquela resposta, mas resolve perguntar para os discípulos: e vocês? E para vocês? Quem sou eu? Da mesma forma, essa pergunta hoje é dirigida a você. Quem é Jesus para você? Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde para Pedro: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai. Então é interessante porque a resposta de Pedro é diferente da resposta da multidão, que não estava interessado em saber quem era Jesus. Para eles tanto fazia ser Moisés, ser Elias, ser João Batista, ser algum dos profetas. Bom, eles queriam estar de barriga cheia. Eles queriam que os seus problemas fossem solucionados. Então não sabiam responder quem era Jesus. Mas quando Pedro responde,
Ele dá uma resposta assertiva, uma resposta certa de que Jesus era o Filho de Deus. Então, por isso eu perguntei para você, quem é Jesus? Aquele que resolve os seus problemas? Aquele que você o busca para encher a barriga, para adquirir bens, para conquistar aquilo que você tem faltado na sua vida? Ou saber e responder verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus? O importante é isso, termos esse entendimento, né? Sabermos responder quem é Jesus e com aquela condição também de seguimento, né? Com esse desejo de seguir Jesus. Bom, eu sei quem é Jesus, eu quero segui-lo também. Eu quero seguir Jesus verdadeiramente. Então, aquela incompreensão das pessoas nos leva a refletir. Será que nós compreendemos verdadeiramente quem é Jesus? Olha, somente aos olhos da fé conseguiremos compreender, tá? Somente ali aos olhos da fé conseguiremos compreender esse discipulado, né, proposto por Jesus e perceber a cruz. Eu quero estar com Jesus, mas eu quero reconhecer a cruz. Pedro disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor não permita que isso te aconteça. Ou seja, as coisas ruins não vão acontecer na sua vida. Jesus diz, é necessário. Então, nós queremos a facilidade, mas não queremos as cruzes. Claro, de fato, quem quer cruz? Mas é necessário que passemos pela cruz. Ontem eu falava sobre isso, a partir próprio do dia em que nós celebramos a transfiguração do Senhor. É necessário que passemos pela cruz para chegarmos à glória eterna. Tá? Entenda. Quem é Jesus para você? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.